Iniciamos o segundo bloco no programa Momento Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. Claro, estamos falando sobre o desenvolvimento regional, especialmente do estado do Paraná. Chico, nós conversávamos no primeiro bloco a questão dos fatores que favorecem o desenvolvimento do sudoeste do Paraná, claro, também com o oeste. E teremos aqui, como foi citado anterior, o corredor do desenvolvimento. Nós temos um fator comum que é na região sudoeste e oeste, que é a universidade pública, a nossa grande UniOeste, que também tem um campus na cidade de Foz do Iguaçu. Parece-me que esse é um fator que pode unificar o debate de desenvolvimento das duas regiões. Com certeza. A universidade, ela tem o papel do ensino, tem o papel da pesquisa e tem o papel da extensão. E a extensão universitária é justamente essa integração com a comunidade, ou seja, pesquisar a comunidade, integrar com a comunidade, buscar todo esse setor que existe dentro da nossa comunidade, que muitas vezes está fora de um processo de elaboração de uma política maior, e que a universidade com certeza colabora para dar um horizonte, para dar uma perspectiva no desenvolvimento regional. Aqui nós temos, como você falou, a UniOeste, que é uma universidade muito bem qualificada, com professores doutores, com professores mestres, ou seja, com uma visão realmente desse tripé que é o ensino, pesquisa e extensão, e ela pode e deve, porque a universidade pública é uma universidade que está a serviço do desenvolvimento. E é pena que a gente hoje não tenha, junto dessa universidade, que não tenha também os outros instrumentos de desenvolvimento, como nós tínhamos antigamente um Banestado, que ajudava a aplicar recursos públicos para esse desenvolvimento, e aí é onde você começa a diferenciar as políticas que são aplicadas pelos governos, né? No passado, dentro do neoliberalismo, nós tínhamos uma política de desmonte do Estado, onde o setor produtivo e todos os setores da sociedade foram praticamente muito prejudicados pela política de privatização, em que o setor público ficou com um Estado pequeno, sem poder investir. A própria universidade ficou muito enforcada. A UniOeste mesmo, ela teve um papel muito reduzido na sua capacidade de expansão, na sua capacidade de produzir conhecimento, não só conhecimento, mas de produzir pesquisas, de produzir algo que mude a realidade da nossa região. Mas hoje, essa realidade mudou. Hoje não é mais o neoliberalismo da época do Lerner, não é mais o liberalismo da época do Fernando Henrique Cardoso. Hoje é um Estado mais presente, é um Estado mais ativo. Seria um pós-neoliberal? É um período de Estado mais forte, de Estado mais atuante, de Estado mais presente na vida do povo e sabendo que quem desenvolve um país, quem é estratégico para o desenvolvimento de um país é o Estado. Você não pode deixar apenas para a iniciativa privada, até porque essa história de autorregulação, isso não existe. Não existe essa autorregulação do mercado. O Estado, ele tem que ter um papel regulador e tem que ter um papel, acima de tudo, em todo o desenvolvimento. Então, a universidade, ela entra nisso. Ela entra captando recursos, montando projetos de acordo com a realidade e fazendo um papel sempre observando a política macro, não aquela política pequena de de ter um resultado pequeno aqui e outro ali, mas pensar o que é importante para o desenvolvimento da nossa região. Dentro dessa pergunta, a universidade pesquisa. Seria o que produzir, para quem produzir, até quando produzir? Seria mais ou menos nesta linha? Exato. E o que nós queremos atingir, Madruga? Nós queremos atingir, acima de tudo, a inclusão social, a cidadania. Porque você pode produzir muito, mas pode produzir apenas para contribuir com um projeto de grupos apenas. Ou você quer contribuir para um projeto de verdadeira inclusão social. Veja um exemplo do que é hoje o investimento que o governo Lula faz na pequena agricultura. Quando obriga que a merenda escolar, 30% seja comprada diretamente do pequeno agricultor. Ou seja, isso é um processo para garantir que aquele que produz, que o pequeno produtor, ele tenha uma comercialização dos seus produtos.
Porque ele não vai competir com a grande indústria ou com o grande produtor. Dificilmente ele vai ter as mesmas condições. Nós vivemos num processo histórico brasileiro, com o processo de mecanização da agricultura, com o processo de dominação dos grandes produtores, que expulsou muita gente do campo. Os brasil-guaios, ali na fronteira com o Brasil, é isso. São aquelas pessoas que saíram do Brasil, foram buscar terra barata no Paraguai, porque praticamente foram expulsos do campo, justamente por falta de oportunidade. Então, o governo brasileiro hoje, com essa política de reconhecimento desse pequeno agricultor, abrindo a comercialização para os seus produtos, garantindo preço para os seus produtos, eles viabilizam que esse homem do campo possa realmente ter uma subsistência, ter uma inclusão, ter uma cidadania e com garantia do governo de que ele vai vender seus produtos para aquilo que o governo já compra, que é a merenda escolar. Então, isso é um desenvolvimento também pensando, acima de tudo, no ser humano, naqueles que sempre ficaram à margem, né? Agora, Chico, você acompanhando essa questão de desenvolvimento, atrapalha muito o bairrismo e aquela questão envolvendo uma ou outra cidade, o que vai para uma tem que vir para outra e depois acaba não indo para nenhuma? Com certeza. Esse processo de bairrismo, muitas vezes, é um processo tolo, é um processo que a gente acha que está ganhando e que, no fundo, todos nós estamos perdendo. Porque quando você desequilibra, todos saem perdendo. Essa história que quem ganhou, ganhou num certo momento, mas vai perder no outro. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento equilibrado, sustentável, a gente tem que pensar o seguinte: o orçamento da União, vou pegar um exemplo, ele é do povo brasileiro. Então, esse orçamento ele tem que ser destinado para desenvolver todas as regiões de forma equilibrada, de forma que uma região não desenvolva mais do que outra, porque senão vai haver migração. Ou seja, o que aconteceu no Paraná? Na época do governo Lerner, colocaram praticamente os investimentos na região metropolitana de Curitiba, tanto dando incentivo às empresas do setor automobilístico e outro tipo de empresa, de indústria. Muita gente do interior foi para a grande região metropolitana de Curitiba. Quais são os índices de violência hoje da região metropolitana de Curitiba? Será que isso é saudável? Não. Por que não desenvolver o Oeste? Por que não desenvolver o Sudoeste? Por que não desenvolver todas as regiões do Paraná dentro das suas características econômicas, com o próprio financiamento do orçamento público da União e do Estado do Paraná, para que a gente não tenha um desequilíbrio no desenvolvimento? É isso que a gente tem que pensar para o nosso Estado, para o nosso país, e isso passa por todos os segmentos da economia. Não é só os grandes produtores, mas também esses pequenos, médios produtores que precisam de incentivos, que precisam da presença forte do Estado para que eles possam realmente ter seus arranjos produtivos garantidos, comercializados e com abertura de comercialização no sentido de viabilizar seus negócios. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.